Fala, gente, sejam bem-vindos ao curso online da Escola de Choro de São Paulo. Eu sou o professor Jean Corrêa, professor de violão, e aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de como estão sendo estruturadas nossas aulas. Essa aula é a nossa primeira aula de 4 aulas que a gente vai ter da música Flamengo do Bonfilho de Oliveira. Bom, aqui no nosso site que tem uma descrição, o link está aqui na descrição embaixo, vocês vão poder clicar lá e vão poder observar que a gente tem tudo organizadinho, tá bom? De todas as aulas de todos os instrumentos e os cursos de instrumentos de níveis diferentes. Aqui a gente está no curso avançado. Para quem quiser acessar também as aulas do curso intermediário de violão, é só clicar nesse link também. Tá legal, gente? Então é isso aí. Antes da gente partir para a música, da gente ir para a música Flamengo, hoje a gente vai falar da parte A dessa música, a primeira parte. Eu quero fazer uma introdução com vocês, em que a gente vai falar um pouco sobre técnica e aquecimento, fazer um aquecimentozinho antes de começar a aula. Isso vai ser padrão e vai acontecer em todas as aulas. Então vamos lá para a nossa parte de técnica e aquecimento. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu estou com um violão de 7 cordas aqui, um violão de 7 cordas de aço. Ele é de aço da corda Sol até a corda Dó e tem Mi e Si de nylon, ok? Eu uso uma dedeira de metal no polegar para executar as famosas baixarias, enfim, as conduções de baixo. E esse tipo de configuração, quem consolidou ela foi o Dino Sete Cordas, que é o mestre pai da linguagem do violão de 7 cordas. Aqui a gente vai falar sobre baixarias e tal, mas não necessariamente você precisa ter um violão de 7 cordas para acompanhar as aulas com a gente, tá legal? Tem muita coisa que você vai poder oitavar, passar uma oitava para baixo e acompanhar da mesma maneira, tá legal? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o nosso aquecimento aqui e fala sobre técnica. Eu queria falar para vocês sobre a técnica do polegar. Às vezes eu vejo muitos estudantes já em um estágio avançado que têm dificuldade com a execução de baixarias, das frases e tal. Bom, para fazer as levadas a gente usa um polegar um pouco mais parecido com aquele da música clássica, sem apoio. Agora, para fazer as baixarias e essas conduções de baixo, na maioria das vezes, nas baixarias, sempre a gente vai usar o polegar com apoio. O que é o polegar com apoio? A gente vai tocar a corda que a gente quer executar, por exemplo, a corda Mi, e a gente vai apoiar o polegar na corda que está imediatamente abaixo. Eu estou executando a dedeira aqui na corda de aço, se você estiver com violão de nylon ou sem dedeira, não faz mal. Por que eu estou falando isso para vocês? A primeira coisa é que esse polegar com apoio, ele ajuda a gente a ter mais projeção, a tirar mais som do instrumento, ok? E a segunda coisa é que isso já está tão dentro da linguagem do violão de choro, que essa sonoridade já faz parte da linguagem. O som é diferente, o som é mais encorpado, se vocês compararem com o toque para fora, certo? Mas aquele da música clássica. A gente vai usar esse às vezes, mas não para na hora de executar as baixarias, tá ok? Então isso é super importante que vocês tenham consciência. E aí eu fiz 2 exercíciozinhos para a gente poder praticar isso, tá legal? O primeiro exercício é o seguinte, a gente vai tocar uma escala cromática, sempre executando com o polegar, a dedeira com apoio, até a corda Sol. Depois a gente vai alternar indicador e médio nas cordas de nylon, no meu caso, para quem está tocando com esse tipo de violão, nas cordas Si e Mi, certo? Então todo mundo vai fazer isso. Se quem está tocando violão de nylon quiser começar a fazer alternado indicador e médio a partir da corda Sol, não tem problema. Tá legal? O principal aqui que a gente vai focar é na dedeira, no polegar, desculpa, na dedeira não, no polegar com apoio. Então vamos lá, vou colocar um andamento aqui bem lentinho, claro, bem lentinho assim, porque eu estou imaginando de vocês como estudantes, mas se você achar que ainda está rápido, você ainda pode deixar isso mais lento, que não tem problema. É melhor a gente tocar limpo e tocar lento e depois ir aumentando aos poucos do que começar a tocar meio sujo, com a mão meio tensa. Então a gente tem que fazer esse exercício totalmente relaxado, tá legal? A mão direita bem relaxada. Então vamos lá. Para quem está com 7 cordas, começa da 7ª corda, assim como eu. E para quem
Tá com 6 cordas, a partir da sexta corda para baixo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 1 e 2 e... Simples, né? Repitam isso, sempre pensando no polegar apoiado, sempre com a mão relaxada. O segundo exercício, ele já é um exercício mais avançado. Tá legal? Aqui eu quero propor que a gente faça essas mesmas notas, só que o jeito de execução vai ser diferente, para a gente poder alcançar uma velocidade maior, né? Porque repetindo sempre o polegar, ele dá uma limitação para a gente, que a gente tem só um movimento para executar uma velocidade rápida. Então fica complicado fazer esse movimento repetitivo só em um sentido, né? O polegar não toca para cima, o polegar toca só para baixo, tá bom? Na técnica do choro. Então aqui eu quero propor que a gente faça alternado polegar e indicador, isso tudo que a gente tocou, tá legal? Até chegar na corda sol, né? Aí depois a gente faz de novo aquilo lá alternado indicador e médio. Aqui. Tudo bem? Aí depois quando a gente estiver na descendente, quando a gente for fazer do grave para o agudo, a gente quando chegar nessa última casa, a gente vai usar as notas ligadas. Certo? O ideal é a gente não fazer isso aqui. Certo? É pensar a ligadura como sendo isso aqui, ó. Tocou uma nota e depois a outra nota sendo beliscada. Uma nota de cada vez. Pensar nelas separadas. Mais pra frente eu vou passar um exercício só de ligadura e a gente vai falar disso em breve. Bom, então desceu sempre alternado. A hora que subir também, que a gente chegar na corda sol, vai continuar sendo alternado polegar e indicador, só que aí usando as ligaduras nas últimas casas, tá legal? Isso aqui já é um pouco... A gente não vai usar sempre para fazer as baixarias isso, tá bom? É só para os alunos que já estão mais avançados, que já entenderam a técnica do polegar e querem pegar essa outra técnica para uma técnica mais contemporânea do violão de 7 cordas de acompanhamento, né? Esse violão que a gente está falando, de baixarias, que claro você pode também fazer no 6. E você vai executá-la mais para fazer coisas mais rápidas, frases mais rápidas. Então, como tem gente aqui que eu acho que está buscando um pouco disso, eu vou passar esse outro exercício também. Se você ainda não conseguir fazer ele, achar muito complexo no momento, não tem problema, tá legal? Ele não é tão importante nesse momento do aprendizado da linguagem. Ele é um estudo de algo um pouco mais avançado. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui também a 55. Outra coisa importante, que é bem comum, muito usada na linguagem dos 7 cordas, quando a gente vai fazer uma frase que envolva duas cordas diferentes, por exemplo, essas duas aqui, ó, que são subsequentes, a corda sol e a corda lá, se eu vou fazer um trecho de frase que contenha isso aqui, sol sustenido e lá, ou sol e lá, o importante é a gente pensar em usar quase que uma mesma força para tocar essas duas notas, sabe? É o mesmo impulso. Não é para tocar as duas juntas, né? Mas é como se a gente estivesse tocando com um impulso só. Isso também vai economizar da gente um certo movimento. Outra coisa que eu ainda não falei, que é o seguinte. O polegar, ele não vai fazer só esse movimento aqui, ó. Ele sozinho, certo? Não é só isso aqui. Ele movendo sem mexer mais nada, certo? Não é só esse movimento. Ele tem um pouco do peso do braço. Ele faz um pouco, além desse movimento, ele faz um pouco disso também. É sutil, mas vocês vão perceber, ó. Eu coloco um pouquinho da força da mão e do braço junto. Também ajuda a gente a dar mais projeção, certo? Não é para ficar uma coisa dura, tensa, ok, gente? Sutil, tudo muito sutil. É só para você lembrar que tem essa força do braço para você não tocar só isso aqui, né? Que vai te deixar com menos projeção. Olha a diferença.
corpo, né, que vem junto com esse som. Então é isso, vamos fazer esse exercício agora pensando em tudo isso que eu falei, tem bastante coisa, né? Vamos lá. Atenção. Vou colocar mais lento, gente. 50 BPM. 2, 2 e... Certo? Eu fiz a primeira vez, para vocês perceberem, a descida só tocada com o polegar e a ligadura. Ok? Agora eu vou fazer mais uma vez, tocando ainda com essa técnica mais moderna, né? Usando polegar e indicador alternado. Vamos lá. Vocês vão reparar que quanto mais no agudo a gente estiver usando isso, o som é mais parecido de polegar e indicador. Quando a gente vai chegando mais pro grave, esse som ali começa a ficar não tão igual assim, começa a diferenciar muito o som do polegar com a dedeira para esse indicador, tá bom? Então a gente tem que ver o que a gente consegue tocar parecido para também não ficar tocando no grave aqui alternado, que não faz muito sentido. É só um exercício para a gente praticar e depois a hora de tocar é outra coisa, certo? Na hora de tocar a gente vai ter esse recurso e vai dosar onde é melhor usar, onde não é, certo? Na maioria das vezes, esse recurso de alternado em andamentos médios e lentos não vai ser usado. Só a técnica de polegar com as ligaduras que a gente vai falar mais para frente vai ser suficiente, tá bom? 2 e... Bom, é isso, gente. Agora vamos para parte A da música Flamengo, tá legal? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gravação mais conhecida dessa música é a do Jacó do Bandolim, certo? E eles tocam ela uma levada de choro durante toda a música, basicamente, né? Aqui a gente vai propor algo um pouco diferente, que é um machixe. Então todos os professores, a guia que vocês vão ouvir também, vocês vão ver que tem um playback para vocês tocarem juntos, depois que está disponível também no nosso site, certo? Com -1, sempre sem um instrumento, para que o estudante possa ouvir a base toda sem o violão, por exemplo, e tocar em cima. Então lá também a gente está tocando como machixe, tá legal? Então a parte A e a parte B como machixe, e na terceira parte a gente faz um choro sambado. Então primeiro eu quero falar desse machixe para vocês. Como que vai funcionar essa levada? Vamos pegar aqui, essa música está em tonalidade de Sol maior, então vou pegar Sol maior e Ré7 para explicar a levada, tá legal? Essa levada, ela se fecha, a clave dela se fecha num ciclo de um compasso, são 2 tempos, certo? Então primeiro eu vou falar como funciona o primeiro tempo, depois o segundo tempo. Tá? A primeira coisa é que nos 2 tempos a gente vai ter na cabeça sempre o bordão, certo? Sempre o baixo tocando na cabeça dos tempos. Então, e aqui com esses 3 dedos a gente vai tocar a clave rítmica do machixe, certo? Então, o que é, quando a gente fala de levada de violão, o que é isso? Não é nada mais, nada menos do que passar o que fazem ritmicamente os instrumentos de percussão para o violão. Então, a gente vai ouvir, vai tentar internalizar essa parte rítmica e passar isso para o violão, certo? Como é que passa para o violão? A gente tira aquela levada e toca ela sempre igual? Não. Eu costumo falar que a prática da levada ela não é exata. Você não vai tocar isso exatamente do começo até o final. Primeiro porque vai ficar cansativo e você vai querer fazer variações com o tempo. E outra porque o violão, a gente está fazendo várias coisas que não só a parte da levada, né? Não só a parte rítmica. A gente vai fazer baixarias, a gente vai fazer montagem de acordes. Então, nem sempre vai dar para executar perfeitamente toda a levada. Então, a gente vai ter que encaixar
certo? Conforme a música for acontecendo, conforme os recursos que a gente quiser usar, conforme as trocas de acordes. Então, isso é muito importante se ter em mente, certo? Não é tudo 100% exato. E outra coisa que não é exata também é o sotaque das levadas. Então, se você pegar metricamente, elas não são semicolcheias perfeitas, né? Não é taca, 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 taca e só acento, não. Tem uma que fica um pouco empurradinha para lá, a outra um pouco puxadinha para cá, um pouco para frente, a outra atrás um pouquinho. Então, isso vocês só vão aprender de verdade ouvindo muito esses gêneros, certo? É muito complexo de se ensinar isso em uma aula. Então, eu vou passar para vocês aqui como que funciona o dedilhado e os acentos. Internalizar isso e tocar com balanço, com swing, só com o tempo, escutando muito e cada vez mais tentando passar aquilo que fazem os instrumentos de percussão para o violão, tá legal? Então, eu já falei que o polegar vai tocar na cabeça dos tempos e a clave é isso aqui que a gente vai ter que passar mais ou menos pro violão. Ó, é esse som, ó. Bom, o primeiro tempo ele tem essas 4 semicolcheias, né? A gente vai acentuar a última. Como que a gente vai fazer isso? Então, no primeiro tempo, a gente vai tocar a primeira semicolcheia, polegar e os 3 dedos, certo? Tô tocando um sol maior aqui, bem de choro já, com essa sexta aqui, ó. Tá legal? Aí depois a gente vai tocar um indicador abafado, né? Para abafar é só tirar um pouquinho essa mão esquerda aqui do lugar, para ela tocar essa nota aqui. Depois a gente vai tocar esses dois com a sonoridade aberta, sem abafar, e depois os 3 de novo aí com esse acento, certo? Então polegar, esses e esse, tá legal? Vai ficar isso aqui, ó. 1 e 2 e... Certo? O segundo tempo, a gente vai tocar polegar, indicador, os 2 e o indicador para fechar. E esse último indicador ele é abafado. Então fica uma coisa assim. Um e 2 e... Misturando tudo, vocês vão ver como uma coisa começa a funcionar e começa a ganhar um pouco mais de balanço. Que é o seguinte. Primeiro tempo e segundo. Eu vou trocar o baixo aqui, ó. Então, vou tocar o primeiro baixo sol, depois baixo ré. Tá legal? Depois vou fazer a mesma coisa no ré 7. Baixo ré, mesma levada. Aí, ó, ao invés de tocar as 3 de baixo, eu vou tocar essas 3 de cima aqui, ó. Cordas ré, sol e si, tá bom? E aí baixo ré e baixo lá. Vai ficar isso aqui, ó. Com o tempo vocês vão aprendendo melhor aonde abafar, aonde acentuar melhor, aonde dar uma atrasadinha, aonde dar uma adiantadinha, certo? Para entrar cada vez mais no balanço do machixe. Então, ó, primeiro de tudo, a gente está tocando em sol maior e tem uma introdução que é sol e ré 7. E a gente faz esse baixo aqui, ó. Sol, ré, mi, depois ré, lá. Ré, mi, ré, sol. Ré, mi, ré, lá, ré, mi. E aí, conforme a gente vai tocando esses baixos, a gente vai usar, ainda não na levada de machixe, esses dedos para completar com os acordes, né? Então vai ficar sempre polegar, aí depois indicador e esses dois. Sol maior.
uma pequena introdução que vai se repetir em outros trechos da música. Aí a gente vai entrar no trecho da melodia, certo? Dessa parte A. Eu vou dividir ela em 2 metades para ensinar para vocês, tá legal? Então a gente precisa falar dos acordes, como que são os acordes, como que é a harmonia desse trecho. A gente tem primeiro grau, depois dominante, de novo. Aí aqui tem eu tô cantando, eu não sou cantor, viu, gente? Só para ajudar vocês a se localizarem na música. A gente está indo para Mi menor, Si7, Mi menor. Mi menor, no campo harmônico de Sol maior, ele é o relativo, é o 6º grau. Então a gente está fazendo um dominante para chegar nele, né? Sempre vai acontecer isso. O dominante vai ajudar, os acordes dominantes vão ajudar a gente a chegar nesses outros lugares da harmonia que a gente quer chegar. Então, Si7. Aí aqui depois do Mi menor, a gente vai ter um ciclo, que é o de 5 do 5, 5 do 5, 5 do 5, 5 do 5. O que é isso? É sempre um dominante indo para outro dominante, resolvendo para outro dominante, que vai aparecer muitas vezes, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, Mi7 é o 5º grau de Lá7, que depois é o 5º grau de Ré7, que depois resolve no 1º grau, certo? Então, 5 do 5 do 5, 5 do 5, 5 e 1. Beleza? Olha o som disso. Desculpa. Se a gente quisesse continuar. Então fiquem com esse som na cabeça, certo? Então, Mi, 7, Lá 7, Ré 7 e Sol. Beleza? Essa é a harmonia do nosso primeiro trecho, tá legal? Aí, o segundo trecho dessa parte A, a segunda metade, vai ser de novo. Pá, paró, pá, poribididó. Sol, 1º grau e dominante, né? Chegou no Mi menor, que é o 6º grau, até onde a gente já foi. Aí aqui vai ter Dó, que é um 4º grau, que sempre vai acontecer em várias músicas, então fiquem sempre atentos a esse 4º grau. Voltou pra tônica, depois Ré 7 e Sol para fechar. Tá legal? Já mapeamos a harmonia. Então agora a gente vai para o acompanhamento em si. Então, primeiro começou aqui. Fez a introdução, 4 compassos, tá bom? Entrou a melodia. Pá, paró, pá, porirididó. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, essa baixaria. Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi. E aí resolve no Ré sustenido, que é daquele Si7 que a gente falou, que é o 5 do Mi menor, o dominante do Mi menor. Podemos tocar ligado também, com essa ligadura aqui. Aqui também, se a gente quiser. Beleza? Bom, fato é que a gente está em cima de um acorde de Ré com sétima, e essa frase aqui ela é muito usada quando a gente vai para essa cadência harmônica. Então é bom vocês manterem isso aqui na cabeça para quando aparecer de novo, vocês poderem usar de novo. Aqui ó, a gente está dentro de um Ré 7, a gente sai de uma nota Dó, que é a 7ª do acorde, e depois as notas importantes da frase, que são cabeça de compasso e contratempo, elas vão cair exatamente em notas importantes do acorde. Por exemplo, saímos do Dó já que é a 7ª, depois a gente vai cair no Lá, que é a 5ª, e no Fá sustenido que é a 3ª. Reparem isso, ó. 1. Certo? Fá sustenido e Lá são notas importantes. E aí resolveu no Ré sustenido. Ok? Então, notas importantes do Ré 7. Quando a gente está fazendo a baixaria, a gente está pensando não no acorde que a gente quer chegar, no acorde que a gente está no momento. Tá legal? Então chegamos aqui no nosso Si7 com baixo sustenido. Para quem estiver tocando 6 cordas, toca aqui, ó. Olha a montagem.
Ré sustenido, Lá, Si, Fá sustenido. Beleza? Então fez isso aqui. Levada na sequência, né? Aqui não vai dar pra gente tocar aquela primeira com todos juntos, né? A gente vai tocar só o polegar. Depois o tum, tá. Pi, para, di, tum, pá. Que a gente falou no começo. Lembre-se da levada. Tum, tac, tac, tum, tac, tac, pi, para, di, tum, tá. Certo? A gente tem que sempre preencher esses espaços entre baixarias com as levadas. Aí aqui, ó, a gente vai tocar mais um trecho de levada, só que já é o segundo tempo. Lembra como é o segundo tempo? Então, tocou baixo no Si. A gente está indo para o Mi menor com baixo em Sol. Si no baixo, Pá. Depois nota Lá, Pá, que é a sétima. Chegando no Sol, que é a terça do Mi. Pá. Aí no Mi 7, que vai vir aquela sequência de 5 do 5, a gente já vai começar com uma baixaria nele, que é isso aqui, ó. Ok? Eu vou usar arpejo para esse Mi com sétima. Como assim usar arpejo? Elas são as notas importantes, estruturais do acorde de Mi com sétima. Terça, quinta, tônica, sétima, resolvendo aqui no Dó sustenido, que é a terça do Lá com sétima já. Então ficou isso, ó. Esse Lá com sétima com baixo na terça aqui, baixo no Dó sustenido. Dó sustenido, Sol, Lá e Mi. De novo a levada, ó. Certo? Aí depois, segundo tempo, baixo Lá mesmo, no Lá 7, tocou a sétima aqui no baixo, para resolver no Fá sustenido do Ré 7. Tudo bem com essa montagem, gente? Ó? Certo? É a mesma dessa aqui, ó. Acorde dominante com baixo na terça. Então esse trecho todo ficou assim, ó. Vamos lá. Desculpa. Ok? Então vamos passar agora para a segunda metade. Ela vai igual até um certo lugar. De novo. Pá, 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 dirirá. Até aqui, ela vem igual. Antes a gente parava nesse Mi menor, né? Agora ele vai continuar até a nota Dó. Tem uma frase aqui, ó, pra gente ir pro quarto grau. Ok? Chegamos aqui no Dó. Pro grau conjuntos, né? Intervalos de segunda, do Sol, que é a terça do Mi menor, né? Pro grau conjunto chegamos até a nota Dó, que é a tônica do acorde que a gente quer chegar, né? O quarto grau, lembra que a gente falou da harmonia no começo? Aí depois a gente pode voltar pra cá, simplesmente. A gente pode fazer isso aqui, pegar esse Dó daqui, oitavar ele, passar aqui pro Sol com baixo Si, Ré 7, baixo Lá, ou aqui, certo? Essa frase tem na gravação do Jacó. Certo? Um violão faz isso. Pode ter essa aqui também, ó. Desculpa. Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Aqui. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si.
Fala, gente, por conta de problemas técnicos, eu tive que regravar esse finalzinho aqui, mas vai dar tudo certo. Cenário igual, camisa igual, a barba e o cabelo estão um pouquinho grandes por conta da nossa quarentena, né, gente? Mas é isso aí, vamos que vamos. Olha só, então eu vou tocar esse trechinho de novo, tá bom? A partir daqui. Tá, então rola isso aqui também, ó. Antes, nessa repetição, o violão na gravação do Jacó faz isso, ó. Si, mi, Ré, Lá. Depois, Dó, Mi, Ré, Sol. E aí depois segue igual. Igual antes, certo? Então é isso, gente. Vamos tocar uma vez inteira agora. Eu acho que a coisa mais legal que a gente tem aqui nas aulas em vídeo é o lance da gente poder voltar quando a gente não entender alguma coisa. Então é só voltar. O YouTube dá a possibilidade para a gente ralentar o andamento também. Você pode colocar aí 75%, 50% da velocidade para poder entender tudo isso com mais calma, tá bom? E aí, depois que você sacou tudo, entendeu tudo, você vem no final da aula comigo aqui para a gente poder tocar esse trecho juntos. Tá legal? Então vou colocar um metrônomo aqui para a gente tocar juntos agora o que a gente aprendeu. Introdução primeiro. Melodia. É isso aí, gente. E aí, a gente repete agora a introdução e depois repete a primeira parte inteira de novo com essas duas metades que a gente já passou. Tá legal? Bom, gente, então eu espero muito que vocês estejam gostando. Essa é a nossa primeira aula da música Flamengo. Então ainda vem todas as outras próximas 3 para vocês aprenderem o resto da música e outras coisas mais que a gente vai falar ainda só na última aula. Detalhes mais aprofundados sobre a música, sobre a harmonia. Tá bom? Que eu quero ajudar ao máximo vocês poderem evoluir nos 7 cordas. Então, nessa última aula a gente vai falar sobre além da música, sobre detalhes, tá bom? Então, se você está gostando, está curtindo, ajuda a gente aí, dá um like, compartilha, mostra para os amigos. A gente tem Facebook, também Instagram. Marca a gente, mostra que você está assistindo a aula, tá bom? A gente vai recompartilhar nos stories. E também tem o nosso site, como vocês já sabem que tem na descrição aqui embaixo, o link para vocês poderem acessar todas as aulas de todos os instrumentos, certo? Todas as músicas. A gente vai postando aos poucos, mas vai estar sempre tudo organizadinho ali para vocês. Tá bom, gente? Também tem o Nó na Garganta, que é o nosso podcast, feito pelo Henrique Menezes, nosso professor de flauta, maravilhoso, pesquisador, e tem muita coisa boa lá. Então, muita coisa dentro do choro, muita coisa que fala de música brasileira. Então procurem a gente também aqui no YouTube e também tem no Spotify, para quem preferir. Tá legal, gente? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até já. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, certo? Então, viva a Escola de Choro de São Paulo. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso online. Beijão, até já.